facul mudou muito. Então, na minha época, a gente tinha... As disciplinas continuam basicamente as mesmas do quadro, né? Não mudou muita coisa do que eu cursei até agora. Né? Eu formei em 2009. E a gente tinha... A estrutura física da facul era outra, né? A gente tinha a cantina de Tchadel. Era um espaço que as pessoas conversavam muito. E Tchadel era sempre muito expansiva. Falava alto, brincava. Então, a gente tinha aquela figura lá da Tia Del como ponto de encontro, né, no intervalo das aulas e ali no momento de almoçar também. Muitos momentos marcantes naquela faculdade, pelo menos no meu tempo, tiveram muitos. Mas tem um dos momentos mais marcantes, assim, de galera, que foi quando a gente já estava um pouco mais próximo, chamada Varejinha na Laje, que foi uma festa que traumatizou vários professores, porque a gente levou uma churrasqueira para a faculdade, a gente levou um isopor bem grande, colocou cerveja, colocou vinho São Jorge, e fez essa festa, queimou uma carne mesmo, levou tudo que a gente tinha direito, ao som do pagodão dos anos 90. Preconceito seríssimo com a galera que ouvia o que os professores, o que os acadêmicos chamam de músicas do mainstream. E aí a minha turma, eu acho que a gente foi uma galera que começou meio que quebrar isso, sabe? A gente não tinha vergonha não do que a gente era, a gente gostava de ouvir. A gente ouvia as músicas cult, junto com todo mundo, mas a gente queria ouvir nosso pagodão anos 90. E essa festa foi muito engraçada por causa disso. A gente passou a tarde na faculdade, bebendo muito, comendo uma carne lá toda estranha, que a gente mesmo fez, e ouvindo esse pagodão. E os veteranos, né, quer dizer, nessa altura a gente já não era mais calouro, mas a gente era mais novo, e a galera mais velha começou a se interessar em participar da festa. Então, tipo, na primeira edição, porque teve mais de edição, a primeira edição a gente fez, algumas pessoas se aproximaram e tal, e a segunda edição a galera, e aí, quando é que vai ter um segundo Varejinha na Laje, a gente quer participar e tal. Então esse foi um dos momentos que me marcaram, porque se eu for contar. O que eu vi da facul? Eu vi na facul muita coisa. Muita coisa assim que eu não gostei também, mas enfim, é um momento marcante para mim na facul, quando eu ingressei na agência experimental. Né, uma instância da Facul que tem como identidade trabalhar com grupos populares, né, fazer esse trabalho de comunicação, né, e de conhecimento desses grupos. E foi muito importante a minha passagem pela agência, porque ali definiu o tipo de jornalista que eu queria ser, que é esse jornalista que de fato tem uma função social. Né, é um jornalista que está pensando a sociedade, que está produzindo informações para contribuir na reflexão que a gente coloca aí para a sociedade. Então foi muito importante participar da agência, né? Mesmo porque lá eu criei 2 projetos assim que eu tenho orgulho de falar, que foi o Agenciação, foi uma ideia minha mesmo de trazer os grupos populares para dentro da universidade, e o JAE, que é o Jornal da Agência Experimental. Então, assim, eu fui muito feliz na agência, foi um período importante. Muitos professores me marcaram ali, mas eu destaco 2 professoras, uma Faiga Moreira, foi professora do primeiro semestre de oficina de comunicação escrita, porque Faiga, além de de dar uma base muito boa para a gente, assim, de ensino mesmo, Faiga tinha uma coisa que falta a muito professor da facul, que é esse conhecimento pedagógico, né? Esse cuidado mesmo pedagógico com aquilo que vai colocar em sala de aula, e que eu percebo que muitos professores não têm. Lia Seixas acabou sendo minha orientadora no meu TCC, e eu peguei uma disciplina optativa com Lia, e Lia tem muito conhecimento da parte técnica do jornalismo, ela tem muita experiência nisso, né, de leituras que ela faz, e Lia é uma pessoa que empreende dentro da Facul. Ela criou ciclos de jornalismo, a gente discutiu jornalismo cultural, jornalismo político, jornalismo investigativo, enfim, é uma pessoa que faz acontecer. Então, a estrutura da Facul lá no Canela, quando eu estudei lá em 92, quando eu entrei em 92, eu fiquei até 97. Havia uma sala de máquina, que era a sala de máquina de datilografia, que a gente usava para fazer os trabalhos. Era uma sala com cerca de 18 máquinas datilográficas antigas, que eram bem antigas, e algumas teclas chegavam a voar
E a gente pegava essa tecla, às vezes, né, no final da sala para continuar o trabalho. Tinha um apelido curiosíssimo que a gente gostava muito, chamava Jurassic Park. E era a sala que a gente usava para fazer o trabalho. TCC, a banca, o meu orientador e o professor, membro externo da banca, eles me incentivaram, me encaminharam para o mestrado diretamente da banca do TCC, a ponto de o membro externo combinar comigo, marcar comigo, fora da Facom, 1 ou 2 semanas depois, um café, para ler meu projeto, me ajudar a fazer o projeto de mestrado, para que eu fizesse o mestrado, deixasse fazer o mestrado. Né? Facom, eu fiz uma das primeiras pessoas que eu conheci na Facom, que virou minha amiga e é minha amiga até hoje, uma das melhores amigas que eu tenho até hoje, é Leila Nogueira. Foi em 1992, a gente se conheceu. Uma coisa curiosa sobre isso é que eu lembro até hoje do dia em que eu a conheci, porque, não sei porquê, mas enfim, lembro da cena, de como ela estava vestida, do momento em que foi do término da Facom, ela bradava assim, em relação a uma decisão política, e fui conhecê-la e tal, e a partir daí, até hoje, ela é minha amiga. Um outro professor que me marcou muito, porque ele me fez pensar não só sobre a carreira, mas sobre a vida de uma maneira geral, foi o professor Monclar Valverde, que está, creio eu, no IAC hoje. Tinha uma aula que não era difícil, porque era semiótica para a gente, imagino para os estudantes, né, seja uma matéria não muito simples, e era segundo semestral como hoje, mas ele me marcou porque ele fazia a gente pensar até sobre Deus, para você ter uma ideia. Então, é mais ou menos por aí. As disciplinas que mais me influenciaram, que mais me tocaram, né, na faculdade, foram ministradas pelo mesmo professor, Monclar Valverde. Linguagem da comunicação, que era uma matéria que ele falava de canção, e eu, como compositor, mergulhei e aprendi muito com essa disciplina. Estética da comunicação, que naquele momento me ensinou a olhar para todo objeto artístico, para o universo ao redor, na verdade, com olhos diferentes, entender, né, a contemplar e absorver, né, racionalmente a experiência estética, né, a experiência sensorial, a experiência cognitiva. Acho que isso para mim foi muito importante, porque eu levei isso para tudo, né, e acho que para uma outra sensibilidade, não sou fotógrafo, nunca tentei ser, mas tenho olhos abertos, né, como todo mundo que tem a visão perfeita, e comecei a ver o mundo diferente também, com o que aprendi com uma média. Acho que é isso, acho que de lá mesmo, assim, o que eu levo... esqueci de falar de Tânia, acho que a matéria de Tânia também foi muito importante, enquanto produtor cultural que sou também, né, por ser um artista atuante na cena da cidade, tentar entender o funcionamento da cultura sob uma ótica dos estudos culturais. Acho que a disciplina dela foi um ponto auge, assim, da faculdade. Acho que é isso, sinto alguma falta ainda, passo por lá de vez em quando. Lembro muito do período, da varandinha, de como era aquela convivência ali, tanto com os amigos que ainda levo hoje, quanto com as pessoas que ficaram lá naquela época, mas que ainda guardo e guardam também por mim um carinho muito grande. É isso, um abraço.